Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco de Ayurveda, que é um assunto que eu gosto muito e, na verdade, foi o que me incentivou a abrir esse canal para poder compartilhar com vocês essa ciência milenar que nos ensina de uma forma muito simples como a gente pode ter boa saúde, como a gente pode ter longevidade com saúde e não necessariamente a gente precisa, quando a gente vai caminhando, para a terceira idade, muitas das vezes a gente acredita que a gente tem que ter as doenças, que faz parte da terceira idade. E isso, a Ayurveda, ela desconstrói isso de uma forma muito simples. Então hoje eu vou falar o que é a Ayurveda. A Ayurveda, ela é a ciência da vida, o estudo da vida. Ela começou com a civilização Veda, que surgiu há 3.000 anos atrás na região onde é a Índia. E com o passar do tempo, eles foram passando todo esse conhecimento oralmente de geração em geração. Até que em um determinado momento, os Brahmanes, que é a casta mais alta da Índia, eles começaram a compilar isso em sânscrito. Por isso que vocês vão ouvir muito algumas palavras em sânscrito, porque estão escritos nos clássicos dessa forma, Então, no nosso curso, a gente ouve muito essas palavras. E o que o Ayurveda pode trazer para a sua vida? O que essa ciência milenar pode trazer para a nossa vida moderna? Hoje, com tanta tecnologia, com a medicina avançando, cada ano mais uma novidade, trazendo mais uma novidade. Na verdade, a Ayurveda, ela mostra que para se ter boa saúde é preciso ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Não tem como separar isso. Então, ela nos ensina que ter um bom metabolismo. O que significa isso? Na palavra, em sânscrito, metabolismo significa Agni, que é fogo digestivo. Você precisa digerir bem seus pensamentos, seus sentimentos e o que você ingere. Quando você não digere bem isso, o que acontece? Vão se tornando, vão se formando toxinas pelo seu corpo, que se chama ama em sânscrito. Então essas toxinas, elas vão percorrendo o seu corpo pelos canais, que são chamados de esrotas. E aí que começa a surgir o desequilíbrio do corpo e aí vem a doença junto com esse desequilíbrio. Quando essas toxinas elas começam a se espalhar pelo seu corpo, o seu corpo, que é um corpo inteligente, que se comunica muito bem com as células, ele precisa dessa comunicação saudável para cada um poder fazer a sua função no corpo, começa a haver interferências nessa comunicação por conta das toxinas. E são exatamente essas interferências que começam a formar as doenças. Então eu vou falar hoje especificamente eu vou falar hoje do Agni, fogo digestivo. O que significa Agni? Agni é quando você tem um fogo em equilíbrio, ou seja, tudo que você tem contato do externo, ou ingerindo um alimento, ou alguma coisa que alguém te fale, ou um sentimento, aquilo vai ser digerido e vai ser eliminado. Simples assim. Sendo que para você conseguir ter esse equilíbrio e digerir bem tudo isso, você precisa ter um estilo de vida saudável. Você precisa meditar, você precisa escolher bons alimentos, você precisa perceber o seu corpo, entender como que você acordou, que alimento naquele dia vai fazer bem para você. E aí eu queria falar, e para a gente poder saber isso, a gente precisa entender como funciona o nosso corpo. Você já se perguntou o que acontece quando você ingere um alimento? Como se forma essa digestão? Porque na Ayurveda, toda doença ela vem proveniente dessa parte digestiva mal feita. Então eu vou explicar agora um pouquinho sobre Agni. Agni, como eu já falei, que é o fogo digestivo, ele explica que o estômago precisa estar numa temperatura de 37 a 42 graus. Essa é a temperatura perfeita para uma boa digestão. E o que acontece, Quais são os nossos hábitos que eu venho percebendo, que eu também sempre fiz isso, que a gente acaba contribuindo para que a gente tenha essas toxinas. Muitas das vezes, quando nós vamos nos alimentar, nós ingerimos líquidos gelados, ainda mais nós que moramos aqui numa cidade de tanto calor. Então, a gente sempre consome refrigerante, sucos com muito gelo. Então, naquele momento que o seu estômago está se preparando para receber aquele alimento com uma temperatura de 37 a 42 graus, como eu falei, você ingere um líquido muito gelado. E esse líquido automaticamente vai reduzir essa temperatura.
contribuindo com que essa digestão não seja bem feita. A partir do momento que essa digestão começa a não ser bem feita, ela começa a formar as toxinas, que é o AMA. E é aí que começa o problema da nossa saúde. Então eu venho chamar a atenção de vocês para a gente prestar mais atenção nisso, começar a modificar esse hábito. Essa é a base da medicina Ayurveda. Quando a gente começa a estudar Ayurveda, o que a gente mais escuta é sobre isso. E o que a gente precisa fazer para ajudar, né, o nosso corpo a fazer essa digestão e não atrapalhar? Na Índia, eles usam muito um chá de gengibre ou de erva doce 20 minutos antes de ingerir um alimento. Por quê? Porque eles já vão preparando esse metabolismo do corpo. E durante a refeição, muitas das vezes, eles também consomem 100 ml de chá e vão bebericando esse chá, porque aí vai virando um néctar. Qualquer coisa que você coma, às vezes, nem sempre a gente tem boas escolhas alimentares, não é mesmo? A gente sabe que eu não estou aqui para falar para vocês que comer frutas, legumes e verduras é bom para a saúde. Isso todo mundo está cansado de saber. Mas é importante a gente começar a ter essa consciência, a olhar para o alimento e falar, peraí, o que esse alimento vai proporcionar de saudável para o meu corpo? Nós temos vários tipos de tecido no corpo. Tecido ósseo, né? O tecido de cada órgão, eles são diferentes e eles precisam estar bem, estar saudáveis para estar funcionando. E muitas das vezes a gente tem consumido muitos alimentos processados e ultraprocessados. E esses alimentos, o que eles não têm? Eles não têm prana, né? Ojas, que significa energia vital. Então, muitas das vezes que você fica cansado, esgotado, é por conta não só do seu cansaço mental ou de trabalho e preocupação, é porque os alimentos que você consome, eles não têm vida, eles não têm prana, eles não têm essa energia que também é vital para o seu corpo. Quando você consome alimentos congelados, né, alimentos ultraprocessados, processados, esses alimentos eles deixam a pessoa embotado, cansado. Então, esse olhar que a Ayurveda traz para a gente, a importância das especiarias, das ervas, de estar em equilíbrio com a natureza, de estar em contato com a natureza, de consumir os alimentos que sejam da estação, porque o universo ele é tão perfeito que cada estação ela faz surgir os frutos que o seu corpo precisa. E a gente acabou esquecendo isso ficou lá atrás. Né? Na época das nossas avós, por exemplo, elas colocavam os grãos de molho para que eles pudessem germinar. E quando eles entram nesse processo de germinar, eles obtêm mais nutrientes para o nosso corpo. E hoje a gente, na pressa do dia a dia, a gente só lava o feijão e cozinha. Então a Ayurveda ela vem com carinho, com esse toque, mostrando para gente resgatar a nossa essência, para que a gente possa ter o corpo em equilíbrio. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é pela importância da água. A água tem uma importância fundamental do nosso corpo, que é manter o pH do nosso corpo em equilíbrio e ajudar a dissolver todas essas toxinas, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente ingere, ela ajuda a eliminar. Muitas das vezes eu vejo as pessoas substituírem a água por sucos ou refrigerantes. Não tem como substituir a água no nosso corpo. Então, qual é a quantidade correta de água que a gente deve consumir? É o nosso peso dividido por 32. Exemplo, você tem 50 quilos, você divide por 32, vai dar lá 1 litro 560 ml de água. Essa quantidade ela é necessária para que você tenha boa saúde e um corpo em equilíbrio. Então eu queria deixar esse recado para vocês essa semana. Semana que vem eu tô de volta e eu espero vocês. Um grande beijo.